So, Om Shanti, welcome all of you. Então, Om Shanti, sejam todos bem-vindos. E antes de iniciarmos, vamos ficar um minuto em silêncio para invocar a presença do Ser Supremo. So, welcome all of you to the Então, values. sejam todos bem-vindos para esse episódio especial do segundo aniversário dos Valores para a Vida. Nós vamos iniciar a nossa jornada em outubro de 2020, foi quando começou. Talvez vocês devem saber que o Dia dos Valores, o Mundial dos Valores é comemorado na terceiro fim de semana de outubro. Então sejam bem-vindos a esse aniversário. E o que nós normalmente fazemos na nossa série é focar numa abordagem num sênior que vai falar de um valor, e na semana a seguir vamos sentar com os participantes, fazer alguns exercícios e experiências no formato de um workshop, e depois isso é tudo conduzido, e depois nós refletimos com outro. Ok, depois também estudamos as mules durante 3 semanas, e depois tentamos fazer isso, completar esse momento com um silêncio de retiro, um retiro de silêncio, perdão. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos nessas 3 semanas, então nós tentamos assimilar isso. Então eu devo dizer primeiro um grande agradecimento ao irmão Eric, que já é muito tarde onde ele está, mas ele está muito animado com as conversas que nós já tivemos. Muito obrigado e bem-vindo. E também a Shadid e ao irmão Charlie por despender esse tempo valioso conosco. Todos já... Ok. O irmão Charlie tem uma maneira de ser muito gentil e de como ele incorpora a espiritualidade na prática. E ele tem inúmeras naturezas. Ok, ele está falando em forma de poema e eu não estou conseguindo perceber tudo o que ele está a dizer. Eu preparei um poema especial para o dia de hoje, que esse é o segundo aniversário nesta ocasião do Dia Mundial dos Valores. Então hoje, nesta auspiciosa celebração do Dia Mundial dos Valores, vamos aproveitar ao máximo enquanto o sol brilha e fazer bom uso dele. Ao levar uma vida baseada em valores, isso tornou-se o meu caminho natural. Então, enquanto eu conheço outras pessoas, de vez em quando, é isso que elas têm a dizer, e aquilo que eu respondo, a pergunta que eles fazem de como eu consigo ficar tão tranquilo, é que agora na vida é com os valores que eu sempre brinco. Minha vida é um livro aberto de virtude sempre à mostra. Eu posso moldar como se faz um pote de barro. E a meditação é a chave para se conectar com o Ser Supremo em vez de rezar. E a minha perspectiva de vida mudou. Agora continuo feliz e jovial. Então, uma prenda para todos vocês. Vamos colocar um pequeno vídeo com os momentos
desses episódios que nós fizemos nesse último ano. Então vou pedir série Valores para a Vida, uma jornada ao núcleo interno dos valores. Assim que você inicia a jornada espiritual, começa a rendição, com um entendimento gradual. Então, quando eu decido internamente o que eu tenho de fazer, é onde a rendição começa. Mas em Hindi diz Samarpan. E Samarpan é como oferecer. Em inglês dizemos, eu me rendo. Mas na verdade, eu estou a oferecer tudo o que eu tenho. Essa realidade é a qualidade da coroa da realeza. Esse valor da generosidade inclui em si a capacidade de acomodar. Significa que a pessoa que tem um grande coração se coloca atrás. Mas a grande tarefa, ele vê o todo e coloca a grande tarefa à frente. Na verdade, misericórdia significa ser capaz de ajudar os outros, na extensão que eles próprios são capazes de se tornarem autossuficientes, independentes, ao invés de dependerem de mim. Série Valores para a Vida. Enriquecer a vida com valores. Eu preciso de ter tanta força para que eu seja capaz de dar aos outros vibrações de paz, felicidade, amor, alegria e etc. E eu também me torno um espelho para aqueles que vêm diante de mim. Eu posso lhes dar alegria e felicidade ao dizer, você é bom. Então a simplicidade é a capacidade de apreciar estarmos uns com os outros, quer em casa como família, ou no trabalho como família, ou no mundo como família. Então as coisas se tornam tão simples. Se eu sirvo os outros sem qualquer interesse para a alma, há um sentimento de proteção. E é disto que estamos a falar, sobre abrir o terceiro olho, para sermos verdadeiramente capazes de ver o que não se pode ser visto pelos olhos físicos. Série Valores para a Vida. 2 anos de partilhas inestimáveis. As pessoas que têm essa qualidade da confiança, têm porque elas confiam nos seus julgamentos. Positividade é o poder que cria confiança no eu, traz coragem para enfrentar o problema. Fé no intelecto traz vitória, e dúvida no intelecto traz derrota. Série Valores para a Vida. Fortalecer as ações com sabedoria. Mas todos nós sabemos onde a compaixão começa. Ela começa ao ter compaixão por mim. Eu diria que a autocompaixão é uma das coisas mais importantes na vida. Preencham o seu interior de que agora, nas suas vidas, não estão sozinhos. Vocês são companheiros do oceano de paz. Então, a perseverança não é apenas uma decisão de um dia. Tem de ser um empenho contínuo. E eu diria, diariamente, nós temos de nos lembrar. Olhe antes de saltar. Pense antes de falar. Então, aquele que vê com clareza apenas pode ter uma visão ampla. Série Valores para a Vida. 2º aniversário. A jornada maravilhosa continua. Obrigado a todos por torná-la possível.
Então, muito obrigado. Foi belas frases que todos vocês partilharam. Muito obrigado a todos vocês. Então, vou passar para o irmão Eric. O palco é todo seu, Eric. Agora é consigo. Obrigado, Manoj Bhai. Saudações para todos. Para mim é como estar a celebrar o Ano Novo, é o festival do Diwali. Para mim é uma noite maravilhosa ter velas, para vocês é dia. E obrigado por estarem aqui e serem regulares nessa série de Valores para a Vida. Alguns acompanham no YouTube, se calhar há 10 anos ou até mais. Em qualquer planeta que vocês estejam, vocês até podem assistir isso a ter uma viagem para Marte, portanto, de uma forma sem tempo, sem espaço, e onde nós todos nos sentimos iluminados com esses dois convidados especiais que nós temos hoje. O nosso irmão querido da Austrália, o irmão Charlie, e a Asha Didi da Índia, de Delhi. Então sejam bem-vindos. Oferecemos essas bela rosa que está em completa flor, abrir completamente aqui no Zoom. Portanto, o Zoom é um belo sítio para encontrar. Então, aquela foi a rosa para a Shadid e essas flores para o Charlie. Com esses sentimentos de amor da família internacional. Swagardhan, bem-vindos a todos. E antes de permitir que vocês vão falar, portanto, eu tenho de controlar aquilo que vocês vão falar. Nós temos um momento especial, que é uma celebração. Uma celebração não pode acontecer sem bolo. Portanto, nós podemos fazer tudo no Zoom, acreditem ou não. Quando nós vamos cortar o Zoom, juntos no bolo. Então, vamos ver como é que esse bolo vai se materializar. Vamos ver esse bolo e celebrar esses 2 anos de partilha. É incrível essa sabedoria que é partilhada. Portanto, é muito bom essa partilha, mas o bolo também é muito bom. Então, esse segundo aniversário, com esses 2 maravilhosos anjos, nós vamos ver a Shadid também a acender as velas através da mente. Isso é incrível, não é? Esse é o poder do Zoom. Então, parabéns a esses 2 anos. E agora, com o poder da mente, a Shadid e o irmão Charlie tem de apagar as velas. Quando eu contar 3, 2, 1. Ok, tentar de novo, ok. Esse aqui é um bolo bonito de chocolate e morangos, muito bonito. Então é uma honra esse empenho dessa equipe maravilhosa que tem feito aos 2 anos, aos tradutores, a traduzir todos os convidados, aqueles que orquestraram isso, criaram pensamentos desde o início, de que isso seria todos os meses, não uma palestra, não é uma palestra como o Manoj mencionou, isso é apenas um início para um mês todos, para fazer esse empenho de incorporar essa prática dos valores, de estar em silêncio. E também temos a irmã Cláudia, o nosso querido Dr. Ashok Mehta, ambos são as velas vivas desse programa há muito tempo. Então, saudações e parabéns por serem essa inspiração, esse apoio há tanto tempo nesse programa. Muito obrigado. Se quiserem dizer alguma coisa, Om Shanti, Om Shanti.
Om Shanti. Om Shanti Charlie. Om Shanti Ashadidi. É bom vê-los todos. Ashok Ben, Cláudia, Eric. Om Shanti. É uma maravilhosa reunião aqui no Zoom que pode acontecer. Às vezes nós dizemos que Deus vem quando nós sentamos confortavelmente numa sala de estar. E agora nós dizemos nessa sala confortável do Zoom, tanto essa presença divina. Parabéns a todos, Dr. Ashok Mehta, e eu gostaria de dizer, irmão, que esse programa vai há 2 anos, com todos os irmãos sêniores, contribuíram enormemente para esse panorama dos últimos 2 anos. Foi trazer um vislumbre desse empenho que pode ser visto neste momento, que se multiplica em outras coisas também. Então, parabéns ao Manoj Bhai, a Anu Ben, ao Érico, todas as irmãs, ao Manoj Bhai também, obrigado. Estou no centro na Índia. E vou ler a Murli. Portanto, eu vou ter que estar um bocadinho ausente, mas estarei presente convosco. Muito obrigado por esse empenho do Zoom. Esse Zoom ao redor do mundo. Obrigado. Quer dizer algumas palavras, Cláudia? É uma bela jornada. É bom sempre ver os sêniores a conversar conosco, dar diferentes perspectivas e diferentes valores, e saber que nós temos esses valores dentro de nós. E se tornou-se tão fácil para nós estarmos todos juntos. É como mostrar tipo os 2 lados da moeda, ou então os lados dos oceanos. Então, muito obrigado a Shadid, ao Charlie, ao Ashok Mehta, ao Eric, todos por estar conosco e confiar em nós, porque isso é uma confiança também. Obrigado por estar conosco nesse barco. Nós vemos, temos belas flores nas formas vivas aqui no ecrã. Mas esse belo buquê em formas vivas no meu ecrã. E agora são as flores que vão falar. Então, muito obrigado por essa magnífica jornada. E é claro que esse momento é muito, muito precioso. É só isso que eu quero dizer. E agradecer ao irmão Charlie, a Shadid, ao Dr. Mehta, à irmã Cláudia, ao Manoj, por essa maravilhosa viagem. E esse agradecimento muito especial ao irmão Eric por estar nesse momento, que está a conquistar o tempo hoje. Muito obrigado. Eu é que agradeço por estar aqui. E você também é parte do buquê, irmão Manoj, também pode falar. Eu não sei como agradecer tanto aos nossos sêniores. Isso é tudo uma grande magia. Muito obrigado a vocês todos. Então, agora vamos ir para uma grande conversa com o irmão Charlie e a Shadid. Então vamos encontrar de novo todos vocês a seguir essa conversa. E sabemos que esse programa tem sido iluminado com muitas virtudes e qualidades, e vocês já fizeram parte várias vezes. E nós pensamos nessas virtudes, nesses 2 anos, como um empenho. Então vamos conversar um bocadinho sobre essas virtudes, mas talvez
começar com uma bênção, um pensamento para o terceiro ano, para fazer com que esse programa foram bom continuar com esse profundo entusiasmo por um próximo ano. Então, qual é a vossa visão que esse programa possa ficar melhor e progredir, ter melhorias e ter partilhas com significado para o mundo, não apenas para os membros da Brahma Kumaris, mas também os novos amigos que se reúnem sempre. Tem uma visão para o ano número 3, Ashtadidi? Sim. Enquanto a escutar o que aconteceu nos últimos 2 anos, foram belos pontos que surgiram dos valores através dos seniors. Um pensamento que chegou foi quão bonito é ser virtuoso em algo. Nós temos de assimilar, mas como Baba disse na Murli, tem que se tornar a nossa natureza, o nosso sanskara, tornar-se o nosso traço de personalidade. Não é que eu tenho de pensar sobre uma virtude e implementar e fazer uso dela, não. Mas tem que ser tão bem integrada na minha vida para que sempre que eu atue, ou quando eu fale, ou quando eu pense, tem de haver essa essência, essa fragrância de todas essas virtudes. E uma coisa é dar atenção a uma qualidade, a um título de mestria, mas muitas vezes eu tenho dito que quando as pessoas dizem qual é o empenho que nós temos que fazer, eu normalmente digo que a pessoa que deseja fazer empenho não pergunta qual empenho tem de fazer. Eles naturalmente fazem. Então, essas virtudes e valores, como é que elas se tornam a nossos traços naturais? Porque todas elas vêm dos nossos valores nucleares, a sabedoria, o amor e etc. Então, uma coisa é falar sobre elas, outra coisa é conversar sobre elas, outra coisa é perguntar sobre elas, mas a água que tem que ser parte de nós. Então, esse ano, se desenhar tais programas onde nós sejamos capazes que isso faça parte de nós. E eu penso que podia ter maior significado, porque nós estamos agora próximos de uma nova era, de uma era dourada. E, portanto, esses sanskars devem surgir agora. E umas virtudes, elas têm de vir à prática. Enquanto estava sentado aqui, estava a pensar que como é bom ter todas essas virtudes de uma forma natural. E elas se tornam parte da nossa vida. Não aquela que eu tenho que fazer essa virtude agora ou isso, não. Elas deveriam ser integradas à minha personalidade. A personalidade devia ser tal que é assim que eu penso. E eu captei esse belo pensamento. Foi muito bom apanhar esses pensamentos. E eu acho que isso é muito relevante de refletir. E o que você acha, irmão Charlie? Obrigado, Eric. É muito bom estar convosco também, com a Shadid. É aquilo que eu gostaria de dizer da minha apreciação sobre essa equipa maravilhosa, a Cláudia, a Numa, Manoj, a doutora Shokmeta e todos. E é um empenho fazer tudo isso constantemente, como vocês têm feito.
É maravilhoso. E é interessante para mim escutar a Asha Didi e nesses ensinamentos que existem na Brahma Kumaris todas as manhãs. Isso é muito profundo porque tudo isso são as sementes, esses valores, no sentido da sabedoria, do conhecimento e da minha conexão com o divino. E é quase um fluir natural de quando eu realizo quem eu sou. Eu tenho uma conexão amorosa com o divino. É como a raiz que faz com que essa flor tenha todas as qualidades, esse buquê de flores. Eu estava a pensar, quando a Shadid estava a falar, que nós sabemos toda a teoria sobre os valores e virtudes. Há muita conversa sobre a teoria. Mas o momento que está aqui é viver as nossas vidas. O Eric e Manoj Bhai estavam a continuar com essa série. Talvez conversar com as pessoas sobre a prática. 1 ou 2 semanas, estar secada na humildade, e depois ter uma entrevista daquilo que você aprendeu da humildade, o que é que você foi ajudado, o que é que você aprendeu mais. Portanto, tentar tornar a teoria na prática, porque eu acho que nessa sessão da manhã é o que está realmente a dizer, é o entendimento profundo dessa conexão com Deus. Então nós temos o poder de aplicar esses valores. É um conhecimento vivo, ele torna-se esses poderes e virtudes, essa qualidade, os valores. É uma partilha desses valores, daquilo que nós aprendemos ao longo da vida. É uma boa ideia. É tipo como fazer esse brainstorm, não é? O pensar, construir como é que essa equipa pode aplicar isso. Então esse é o plano para o próximo ano. Isso também se encaixa nesse momento do tempo que estamos a celebrar o Diwali, que é em si uma imagem poderosa, um símbolo poderoso desses valores vivos nessa escuridão, onde nós trazemos essa vela para iluminar essa escuridão, onde está escuro, nesse 2º aniversário. E aquilo que vocês também mencionaram, os centros têm essas aulas, e é exatamente sobre isso, esse estado natural, ser virtuoso. De onde é que isso vem? Então, propor a vocês, nos próximos minutos, ir nesta jornada de um yogi. E nessa aula que estava a mencionar, se vocês praticam, se vocês são a personificação da virtude, vocês são um yogi natural. Eu fico fascinado com essa identidade de ser um yogi, de ter uma vida yogi natural. E então, eu gostaria que vocês nos levassem nessa conexão dessas virtudes de conhecimento. Porque eu disse na aula que esse entendimento profundo fica num estado natural, essa conexão com o divino. Então os valores tornam-se natural. Algo na minha vida que eu não estou assim, num estado tão elevado das virtudes. Qual foi o entendimento errado que eu tive? Portanto, apesar de ser uma pessoa inteligente, se eu estiver a perder minha paciência numa coisa pequena, eu acho que eu perdi alguma coisa atrás. Portanto, talvez, a Shadid, como fazer esse link de entender o conhecimento, o yoga e assimilar os valores, diria assim, incutir os valores. Baba disse hoje na Murli que uma coisa é ter conhecimento e outra coisa
é ser uma personificação desse conhecimento. Por exemplo, Baba diz, você é uma alma. Todos sabem que eu sou uma alma, mas o que é a alma? É apenas simplesmente um ponto de luz? E por que que tem esses valores? Às vezes nas aulas, eu sou uma alma, tudo bem. Mas como é que eu experiencio-a? Isso. Qual é o sentimento que você tem de ser uma alma? Não é apenas ser uma mera atividade física, mas você sente que você é o mestre desse corpo? Aquilo que Baba diz, você é uma alma, mestre de um corpo. E eu sinto que eu sou o mestre do corpo? São os meus sentidos, obedecem a mim? Os meus pensamentos, o meu falar, as minhas ações, eles estão a escutar a mim? Estão a escutar a mim? Baba diz que, numa determinada maneira, uma alma pacífica. Eu entendo que eu sou uma alma pacífica. Eu sou esse tipo de pessoa, mas a raiva nos invade, a impaciência nos invade. Eu lembro minha própria jornada. Eu ficava impaciente com determinado tipo de pessoa, que não fazia algo de uma forma precisa, ou não escutava, ou eu falava mentiras, fazia alguma coisa que incomodava os outros. Eu não sou uma pessoa de tolerar. Eu costumava, às vezes, elevar a voz, mas eu sabia interiormente que isso não estava certo, que isso não era espiritual. Então, a mente diz, você não deveria fazer isso. Mas então, como é que ultrapassamos? O conhecimento está lá, com o poder da meditação, com o yoga. Como é que Baba nos tolera tanto? Como Deus dá-nos tanta oportunidade, tantas hipóteses, e Ele nos perdoa. Você não pode fazer, isso é sabedoria. Isso que é nesse yoga com Baba. Então esse link especial que nós temos com Baba, que é amoroso, que é como um pai. Ele é o meu guia. Eu posso abrir o meu coração para Ele. E quando eu recebo tais inspirações, eu vejo que não, você não é isso. Você não é isso. Então eu comecei a trabalhar nisso. Se alguém fez algo, eu comecei a, em vez de dizer isso, mas então, quando a pessoa vinha ao meu escritório, de alguma forma, Baba utilizava ela para que essa sabedoria prevalecesse. Não. Tinha a ver com uma maneira amorosa, pensar de uma forma doce e suave. Então comecei a ver que isso funcionava. Funcionava melhor do que a outra maneira. Então alguém, a pessoa tem que aprender esse processo, eu diria, aprender. Então, às vezes eu não consigo, às vezes eu falho, às vezes me arrependo, por que é que eu fiz isso? Mas a realização também faz com que a pessoa transforme e assimile o valor ou a virtude que tem ambição.
Se não houver a realização, ela não pode haver transformação. Então, isso é uma coisa. Igualmente, nós podemos aplicar outras coisas também, mas isto, especialmente, requer muita atenção de mim, de lidar com diferentes tipos de pessoas, de diferentes naturezas e aprender as coisas. Então, há uma frase que a Dadi Prakashimani utilizava, que nos últimos estados da sua vida, eu costumava falar com ela e ia fazer muitas perguntas. E uma vez eu perguntei a ela, Dadi, na administração, há o equilíbrio da lei e amor e lei. E a Dadi disse, não. Eu sabia que a Dadi era muito leal como sênior e muito amorosa também. Mas Dadiji disse, não, apenas amor. Isso não entrou bem na minha mente. Eu disse, Dadi, as pessoas vão tomar vantagem sobre mim se for só amorosa. Ela diz, apenas amor, disse ela. Eu não realizei a profundidade da espiritualidade que estava escondida por detrás disso. Depois, através da experiência, eu aprendi que é apenas amor. Apenas amor. Baba não é o oceano da disciplina, o oceano da lei. Não, ele é o oceano do amor. Então isso é o que acontece quando nós conversamos e Baba, quando estamos conectados com ele, o conhecimento que ele nos dá, ter todas essas coisas em mente e ter sempre esse coração para aprender. Então as coisas aí vão ser mais fáceis de assimilar. Muito obrigado por invocar a Dadi Prakashimani nessa conversa. Esse amor, abriu e toca o nosso coração. Isso é uma coisa muito prática. Eu imagino a sua paciência, que devia ter há muito tempo atrás. Não conseguimos imaginar assim agora. E as pessoas nos agradecem quando nós temos essa jornada. Afinal, eu não sou o único. Outros também foram assim. Portanto, isso é verdade. Obrigado. E o Charlie também, conectado também com essas memórias de como iniciou na jornada de se tornar um yogi. E esse oceano foi se tornando pacífico, perfeito, com todos os valores. Então, quando nós tivemos essa aula de manhã, de a fundação, como disse, o conhecimento, a conexão com o divino, e implementar as virtudes. Como é que isso você processou no seu intelecto? Obrigado, Eric. Eu estava a gostar muito daquilo que a Jadid estava a dizer, e eu me lembro uma vez que a Dadi Janki disse, o resultado final de todo conhecimento é ser completamente amoroso. Isso tocou-me profundamente. É como uma verdade que vem ao seu ser. E eu acho que não é apenas você dar grandes palestras através do intelecto. Isso se torna a personificação da humildade e do amor, que isso nos inspira a transformação das pessoas. E eu me lembro, na verdade, foi no parlamento das religiões uma vez, que alguém disse que a vida é informação, conhecimento e sabedoria. E ele disse, você pode ir ao Google e ter lá toda a informação, milhões de resultados. O conhecimento nesse contexto é como a teoria de todas as crenças e ideias de todas as academias ao redor do mundo, mas a sabedoria é aplicar o conhecimento.
quando a verdade é assimilada pelo ser e através da minha visão, dos meus olhos, do meu drisse, da minha face, do meu ser. E isso é realmente poderoso. E um pensamento sobre essa jornada pessoalmente é quando você vai à universidade, você aprende muito, recebe muita informação. Mas o que é a motivação espiritual, a aprendizagem espiritual? Há uma ideia. E ir mais profundo nela, desembrulhá-la. E quando você desembrulha, você vai encontrar essa paz, esse silêncio. E eu adoro isso que, como a Shadid estava a dizer, eu lembro uma vez de um grupo de nós que estavam a encontrar-se com Baba, e Baba disse, vocês sabem o conhecimento, vocês acreditam no conhecimento, vocês ensinam o conhecimento, mas vocês não experienciam o conhecimento. E isso também teve um grande impacto na minha jornada, porque nós acreditamos no conhecimento como um ponto final, mas esse é o primeiro passo de como desembrulhar essa verdade do eu, de tudo chegar a esse ponto final, que é desembrulhar essa teoria e experiência. E quando você faz essa experiência nesse estado total de amor e de ser amoroso. Então, tem sido uma jornada para mim transformar aquilo que eu conheço através daquilo que experiencio. E às vezes eu tenho um pensamento que o primeiro passo é saber, o segundo acreditar e o terceiro é educar-me a mim mesmo. Então eu posso conhecer a verdade, a virtude, saber que ela é boa, mas como é que eu trabalho com ela? Então a qualidade para mim está sempre com esse respeito, tem a ver com esse respeito. Então a minha espiritualidade ser a minha habilidade de trabalhar com as virtudes, porque para mim isso é uma das coisas cruciais na vida. E se eu estiver não assimilar o respeito de alguém internamente, então na verdade isso vai de uma forma tão profunda que eu tenho que aprender mais, eu tenho que praticar mais, porque para mim é tão essencial nesse momento, não importa quão diferente eles são, mesmo nessa sessão de manhã, nós somos todos diferentes, a nossa capacidade é diferente, e ser capaz de respeitar a capacidade talvez seja fácil. Alguém que tem mais é fácil, mas alguém que tem menos é mais desafiador num certo sentido. Então, para mim, eu posso manter espiritualmente essa dignidade de cada um que está ao meu redor. Isso, para mim, é um sentimento importante para mim praticar, mais a espiritualidade e todos os valores para a minha visão. E aquilo que a Shadid mencionou da Dadi Prakashimani. Ela era a líder dessa organização. Então, o que eu precisava dela era a atitude, a sua atitude respeitosa. Ela trazia que todos ficassem juntos. Toda a organização dava esse poder, essa benevolência, essa atitude de benevolência. Isso, para mim, é essa mudança. Vocês encontraram a Dadi Prakashimani muitas vezes, mais do que nós que viemos do outro lado do mundo, mas vocês estão próximas, mas muitas das Dadis, e vocês também passaram por essa jornada, com alguma impaciência às vezes, algumas coisas pequenas para ajustar, mas como vocês falaram anteriormente, o próximo passo para esse programa é fazer com que os valores ainda fossem mais naturais e de como se tornar plenos. Então, acho que uma das palavras-chave na nossa jornada é a consistência, porque acho que muitos de nós têm essa experiência muito alta em Madhuban, diante de Baba, com os seniors,
Vocês, tipo, alcançaram quase a perfeição. Então, quando vocês descem a montanha, parece que muitas mais coisas estão na montanha e alcançam esse estado. Passado 3 semanas, vocês ficam, como é que aconteceu? Eu estava tão alto e de repente voltei ao trabalho e a outras situações que nós sentimos que os valores, as virtudes já não estão tão fortes. Portanto, é como um Raja Yoga, passa num Raja Yo-Yo, ficamos nesse alto e baixo. Então, qual é a vossa experiência de sair dessa inconsistência ou irregularidade para se tornar um yogi constante? Porque olhar para vocês, parece que vocês estão muito, muito estáveis. E nós sabemos, já vimos vocês nos centros de retiros, portanto é sempre um prazer. E eu acho que nada mais os abana, portanto. Mas como é que nós atingimos esse estado de ser yogi constante e não nos perdemos em qualquer lugar? Obrigado pelos elogios. E na verdade, é uma atenção constante, Eric. Ontem, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, Robin estava a falar de como estar sentado diante de mim, estar feliz, elevado, mas depois, passado, vem essa intoxicação, esse júbilo. Então, a forma de falar, eu também penso na mesma coisa, que o mais importante é como sustentar esses valores. É como você disse, essa consistência, essa sustentabilidade. E eu penso que nós precisamos manter a atenção no eu. Se a atenção está lá, nós não nos permitimos perder-se com o que quer que surja ou aconteça, não. Mas, se a atenção está lá, e eu faço um certo calendário, uma agenda, daqui eu quero que eu aprendi das Mulis Baba, isso é que eu aprendi desse evento especial, eu tenho que sustentar isso. Eu tenho que sustentá-lo e não vou desistir. Então, se existir uma forte vontade, um desejo, porque uma coisa é ser feliz, sentir que eu tenho isso, mas essa vontade que está lá, essa vontade forte, se estiver lá, naturalmente você vai manter a atenção. E então, eu diria que o silêncio ajuda muito. No silêncio, falar com o eu, essa conversa consigo mesmo, isso nos ajuda muito, porque se alguém nos dizer algo através do ego, talvez eu vou rejeitar e vou dar 101 razões para que isso não possa acontecer. Você não sabe quais são os desafios. Eu sei as minhas situações, eu conheço. Então eu posso dar muitas razões. Mas, como vocês sabem, a iluminação ou o acordar, a iluminação do acordar é estar sozinho. É o estar sozinho e falar consigo mesmo. E então, desde quando nós, digamos, nas pessoas em geral,
fazem empenho genuíno. cosmetic kind of virtuous life that we want to lead, but we want to be really genuine people. São pessoas genuínas que estão empenhadas nesses valores e elas têm essa honestidade, essa verdade em direção a elas. Portanto, essa sustentabilidade também se torna constante. Isso acontece. Portanto, devagar e devagar vai acontecendo. E então, There is one more thing. When há mais uma coisa que tem de crescer, que é uma coisa de estar sozinha. living in a group, Mas quando você vive num grupo, people watching you, com milhares de pessoas a observar a você, a olhar para si, also a blessing. isso também é uma bênção, eu diria. It's a blessing that É uma bênção que isso mantém você no bom estado. do things Eu acho que essas duas coisas ajudam a manter essa constância. not that we always pass out. There are times when we Há momentos que failure also. nós também falhamos, Failure gives mas essa falha dá uma realização. Eric Pai, Eric, if we look at se você observar, this, às vezes eu falo sobre isso para as minhas irmãs também. there is a medical person. Se é uma pessoa que é médica, um doutor, If the doctor has practiced for 20 years, e ele tem uma prática de 20 anos, tem grande experiência, architect, um arquiteto experience, também tem grandes experiências, spiritual people, e as pessoas espirituais no guião por tantos anos, how we should be. como deveria ser, So ou como elas deveriam estar. Então, quando você fala consigo mesmo nessas linhas, realization então a realização está lá. E então a genuinidade está lá para ser transformada. Eu gostei muito dessa abordagem prática de quem definitivamente faz ou seja, faz aquilo que diz. Isso é muito inspirador. Isso ressoa quando o Charlie disse, com relação ao conhecimento, viver ele. E às vezes nós não experienciamos ele o suficiente. Então, relacionado com a partilha de Ashadid, nessa conversa conosco mesmo, então às vezes eu pergunto a mim mesmo, e eu escuto-me a pensar, e pergunto, quem é que está a pensar agora? É o Eric que está a falar ou é a alma? A alma original, aquela que está para além do Eric a falar. E quanto mais e mais eu experimento a alma, não é o Eric a falar, a pensar. Eu acho fascinante o que verdadeiramente a alma pensa. E às vezes eu tento dizer algo e a alma diz, Eric, você está a pensar isso há muito tempo, descanse um bocado. Então deixa a alma pensar. Então, na sua jornada, Charlie, em tornar o conhecimento numa experiência verdadeira, real, e ser esse yogi na ação, nas virtudes. É uma pequena pergunta mais grande. Eu penso que é sempre uma jornada especial para mim, uma conquista, aplicar, é uma demanda, essa é a palavra, a experiência daquilo que eu aprendi. No sentido que eu me lembro que estava a falar com o irmão Jagadish, eu perguntei o que era a coisa mais importante para sustentar-me a nível das experiências. Porque eu penso que há uma abordagem intelectual à vida, do entendimento é suficiente, mas a educação em experienciar transforma o conhecimento em experiência. E é isso que é a meditação, transformar a verdade em sentimento, eu diria. Então a minha demanda é nessa jornada
de tornar verdadeiramente consciente da alma. Nós utilizamos palavras como eu sou imortal, eu sou eterno, eu não sou físico, incorpóreo. E isso são as crenças. E eu penso meses no laboratório da minha mente, experienciar esse conceito do que é ser incorpóreo, o que isso significa. Eu passava sempre a perguntar-me o que isso é, qual é o sentimento, como é que se sente isso. Então, conforme eu tentava ir mais, mover-me para esse sentimento, eu encontrei que quando eu saboreava esse sentimento, você não sentia, você não é influenciado. Então, para mim, a minha jornada é menos afetada pelas outras pessoas agora. Por causa de saborear as coisas no laboratório da minha mente. Qual é o verdadeiro sentido de ser incorpóreo? Há uma consequência natural. Portanto, é o entendimento converter-se no corpóreo. Isso é assimilar a palavra até. E o que significa, por exemplo, ser desapegado? E é essencial nesse momento. Eu gosto da aprendizagem do desapego. Quanto mais você está desapegado, isso mais aumenta a sua capacidade de amar. Portanto, eu quero expressar, mas na verdade, como você está sem ser influenciado, você consegue manter uma consistência, uma consistência maior, dizer assim, e não ser apanhado naquele momento. E acho isso extraordinário, o desapego, que às vezes é muito mal entendido. Isso não significa não estar próximo. Então, experienciar no laboratório da minha mente, ou seja, se desembrulhar, converter isso num sentimento de sentir-se sustentado. Isso é fascinante. Às vezes as pessoas nas aulas, o que é ser consciente da alma, o que é ser uma alma, e toda a nossa aprendizagem regressa sempre a essa primeira lição. E se eu olhar a vocês os dois, eu sei que o tempo está a voar como um anjo, mas um sentimento interessante, um está no corpo masculino, que é óbvio, outro no corpo feminino. Um é mais do tipo australiano, outro é mais do tipo indiano. Ambos estão numa jornada há muito tempo. Outros também estão no centro de retiro. Um no centro de retiro na Austrália e outro em Delhi. Outro ponto muito em comum em vocês. Mas quem tem o pensamento de há 50 anos atrás, que definia o yoga, e olhar para esse ecrã agora, essa imagem, e ver o espectro do irmão australiano que vive com os cangurus e de uma irmã que tem essa alma da Índia incorporada, que estão à procura desse yoga, dessa imagem que são clichês daquilo que é um yogi, mas partilhar ambos, vocês dão esse sentido de redefinir o yogi, e para além do clichê, para além desses estereótipos. Então, para os próximos minutos, eu gostava que vocês expressassem na vossa maneira
como vocês descrevem hoje, o que é verdadeiramente um yogi e como é que um yogi vê o eu, Deus, o mundo. Qual é o ponto de vista de um yogi? E nós temos duas versões interessantes que as pessoas possam sentir que esse é todo o espectro daquilo que é um yoga, que não é apenas uma imagem, mas sim o ser. Portanto, não sei se a minha pergunta e a ideia estão claras, mas ele pode mencionar sobre esse espectro. Assim, mas acho que é fascinante ver isso hoje, com vocês os dois juntos. Então, acha, Didi, como é que é essa sua ideia? Daddy Prakash Mani first. Trazer primeiro a Dadi Prakashmani primeiro, My mind. que veio à minha mente. Uma vez veio uma alma Daddy and e sentou-se diante da Dadi, falou muito duramente. all that he wanted to say. E tudo aquilo que queria dizer. Too much, too much. Tanto. So what is this? E ela estava sentada lá. E o que essa pessoa estava a fazer? So calm, Mas Dadi estava tão calma, unperturbed, nada perturbada, very silent. muito silenciosa. Looked as O rosto dela era de deep como ela se estivesse num silêncio profundo com Baba. After some time, Daddy did not say a word. E depois de um momento, Dadi não disse nenhuma palavra. Depois de algum tempo, Stopped speaking. quando ele parou de falar, Acha, is it over? ele disse, ok, acabou? Isso acabou? Over? Terminou? Ok. Go to Baba's room. Agora você vai para a sala de Baba. E foi tudo. Later on, E mais tarde, esse irmão called up Sister Mohini chamou a Sister Mohini to e ela disse para ela, why is it Daddy did not say a word to me? por que a Dadi não disse nenhuma palavra para mim? To me. Ela devia ter dito algo para mim. Por que não? A realização estava lá quando disse para ir para a sala de Baba, I got inspired, ou seja, fale consigo e tem a inspiração de Baba. quiet, E Baba estava tão calma thing at least to me. e ela deveria ter dito algo para mim. Picture of a Então, essa é a imagem do yogi. Daddy as Dadi, como yogi, so stable. tão estável. Deixe-me dizer uma coisa. When we were small, Quando nós somos pequenos, young, jovens, Daddy used to be our teacher. Manor Dadi era a nossa professora. She used to say yogi Ela costumava dizer que yogi significa aquele don't disturb, que não é perturbado, não tem tristeza, love, hate, tem amor, success, failure sucesso, should be falha. stable. Tudo tem que ser estável. Felicidade, tristeza, tudo. You get it, huh? Stable. Ser estável, perceberam, não é? Não há altos e baixos. What kind of life it is? Então, que tipo de vida é essa? What kind of life it is? Que tipo de vida é essa? When there is something good, we should feel happy. And there is Algo que nós deveríamos ficar felizes. E se a tristeza, vamos nos sentir tristes. E ela disse não. not register. Slowly, Mas não disse mais nada. Devagaramente nós fomos aprendendo means balance. que o yoga significa equilíbrio. Also means balance. Yoga também significa equilíbrio. O que significa? We maintain our equilibrium, Que nós mantemos o nosso equilíbrio mind and intellect, de mente e intelecto, maintain stability, temos a estabilidade, sorry, nor nem tristeza, nem felicidade, apenas higher form of spirituality. é uma forma elevada de espiritualidade. Uma forma elevada de espiritualidade, diria eu. You are not happy when you receive something. Você não está feliz por receber algo ou triste por não receber algo. I have gone through this. Eu tenho que ir através disso. And it was not exactly wrong, but I felt it was Algo que é errado. Não é que é errado, mas que eu senti que é errado. Eu disse a Dadi Gulzar. me. I had
perform something, be À tarde eu tinha que fazer algo. and I said to Dadi Eu disse a Dadi Gulzar durante a tarde: do that. eu não vou fazer isso. You can tell someone else to do it. Você pode pedir alguém para fazer. E a Dadi Gulzar, And Ganges, que é um Ganges do Gyan, ela não disse uma palavra para mim. Ela só disse isto. Gyan, É Gyan? is it Gyan Tipo, é por causa do Gyan? that when something goes good, Porque quando algo vai bem, você está bem. E quando algo está errado, Gyan, isso é Gyan. more than this, E ela não disse mais do que isso. registered. Similarly, Igualmente, when the em Montabu, numa conferência que nós tivemos com VIPs, ministros, etc., de Delhi, here, um ano, we just could not take anyone. nós não podíamos trazer ninguém. So Brother Brij Mohan, E eu disse ao Braj conference. O Brigitte Mohan disse: eu não vou para Montabu para as conferências. Eu disse: What did we do the whole year? o que é que você vai fazer o ano todo? Ninguém vai. So these kinds of lessons Então, esse tipo de lições not yoga. recebidas não é uma vida de yogi. This is not yogi life. Isso não é uma vida de yogi. Yogi significa estabilidade, Means significa totally spiritual. ser totalmente espiritual, One who is always significa aquele que sempre está a dar. the one Yogi significa aquele not expecting giving, but not expecting não tem expectativa em dar ou em receber. Yogi é aquele que está na forma combinada com Deus. Yogi é isso. Baba, Baba the person. So e a pessoa, a alma, não estão separados. to be Então a visão é de ser igual a de Baba. Nós temos uma palavra em hindi, of thought that says uma escola de pensamento que diz que merge with God. nós fundimos com Deus. A alma fica fundida com Deus. We understand that it is E nós entendemos que não é fundido com Deus, mas nós se tornamos tão próximos, tão iguais a Ele, distinction between que não há diferenças entre Ele e a alma. target of a yogi. Esse é a meta, o alvo de um yogi. Isso é que deveria ser um yogi, Efforts to e é claro que nós estamos a fazer empenho para alcançar isso. Mas um yogi significa muito calma, diria eu, calma, stable, estável, que não fica perturbado, doador, e a vibração que surge, emits or she a vibração que ele emite é de encompassing that everyone will feel good daqueles que todos se sintam bem na companhia de uma alma yoga. Sentem-se pacífica, poderosas, they themselves will feel abençoadas. they are Esse sentimento que eles estão flying away from this a voar desse mundo mundano. feeling they'll be able E esse tipo de pensamentos que eles emanam. E o triste que faz com que nós to feel the yogi would be. voamos. Portanto, isso deveria ser o yoga. Você partilhou de uma forma muito bela. E provavelmente há muitos que vão querer vir para essa escola de yoga. Eu quero ir para Yagola. E foi muito bom ouvir através do yogi. Você também diria que isso, eu quero ser um yogi um dia? Não, na verdade não. Mas você se tornou um. A vida é extraordinária, não é? Eu estava a apreciar, a escutar a Asha Didi, e aquilo sobre o yoga é viver nesse mundo e, num certo sentido, não ser influenciado, ser mais influenciado por Deus. As opiniões que acontecem das pessoas ao redor, aquilo que eu observei há alguns anos, é que algo que senta no
Há momentos no intelecto que se lembra do passado em milissegundos, ou o comportamento de alguém, e esse segundo, uma pessoa fica conectada com isso. E quando nós fazemos esse download, abaixamos essa vibração para mim. Então, o yogi realiza que qual que seja o intelecto, esse é o meu estado, é isso que eu sinto da vida. E eu posso ter um pensamento determinado conectado com Baba, e em 3 segundos está conectado com alguém durante 1 segundo. Entanto, o intelecto viaja. Eu não digo que seja um destino mau, mas eu acho que quando o intelecto conectado com Baba, influenciado por Baba, então assimila suas qualidades em mim. E quanto mais eu realizo essas vibrações, eu fico mais consciente do meu intelecto, quando conecta-se com aquilo que os outros fazem, ou conectado com os outros. Então, eu imediatamente sinto essa conexão e quando eu abaixo isso, então, isso vai criar esse meu estado interior. E recentemente eu tenho feito isso quando a mente está conectada com algo. E nesse momento, é uma questão que eu faço assim, quando eu não me sinto feliz, o que é que foi que aconteceu? Porque um yogi está sempre ligado lá acima. E eu adorei um encontro com Baba, que disse a Nirma Ushanta. Ela disse, você está muito ocupada? Eu disse, sim. E ela disse, você na verdade está muito ocupada. Ela disse, sim, Baba. E depois Baba disse algo que influenciou a minha vida. Baba disse, muitas gotas fazem um oceano. Então, essas gotas de tempo que nós podemos lembrar e podemos tornar-nos um oceano. Então, eu senti tornar esse hábito. Quando você analisa e reflete naquilo que você está a falar, mas se eu utilizar esses pequenos momentos para conectar-me como um yogi, então isso faz que se torne um oceano. E então eu sinto que são esses pequenos momentos que eu vou assimilando. Numa reunião, eu observo com frequência, reflito, analiso o processo, e eu posso ir sempre para essa sala com Baba e ter essa conexão como um yoga. E penso que os outros também têm muita responsabilidade, mas nesses momentos livres, ter esse hábito de ir com Baba. E isso ajuda muito a ter esse poder do yoga. Eu acho que essa conversa apenas está a começar sobre o que é um yoga em profundidade, mas esse é o nosso momento que eu tenho que perguntar em alguns segundos quanto yoga, qual é a prenda para o mundo, particularmente nesse ano, daquilo que nós vemos está acontecendo no mundo, estamos a celebrar o Diwali. Então, qual é a sua prenda, Charlie, enquanto um yogi? Nesse momento do Diwali, eu acho que a grande prenda do momento é que todos sejam benevolentes, sentimentos elevados, de alto respeito, de respeito, e trazer isso para a atmosfera. Ou seja, benevolência de um yogi, e Ashadidi, e você, a sua prenda enquanto um yogi para esse belo Diwali. Compaixão, ter compaixão, aliás, ser compassivo,
e também misericordioso. Aquilo que acontece, everyone. esqueça ou perdoe a todos e seja leve. Forgiving makes us lighter Porque perdoar faz com que nós fiquemos leves. and compassion. Ou seja, perdoar e compaixão. I hope everyone listening will Espero que todos tenham escutado e recebido essas bênçãos como uma prenda, porque isso, quando vem de um yogi, torna-se uma bênção, isso se torna uma realidade. Então, que todos sintam essa benevolência, compaixão, perdão, e que tudo avance. Meus queridos amigos, irmão Charlie, Asha Didi, wishing you well, wishing you desejo tudo de bom, muito obrigado. Todos os meus amores, bons votos. time when we realize Esse é o momento que nós realizamos que, journey to sim, nós estamos numa jornada de se tornar um yogi, mas também apreciar a ver os yogis também pure and e ver essa maturidade double bright, de ser double light, ou seja, duplamente leve e luminoso, to see you mas nós gostamos de ver esses yogis blooming or a florirem so e tornarem-se plenos. Obrigado a ambos speak for themselves. de trazerem essa luz que Close to you, we just feel nós sentimos essa proximidade como estão de si, feliz, estável, calmo, sustainability. I remember essa sustentabilidade, lembre muito dessa palavra, e ao Charlie, que deu esse exemplo de viver no mundo ocidental, sometimes às vezes estranho, às vezes, mas ambos dar essa bela imagem do como deveria ser a vida de um yogi, e ser essa experiência para muitos, e para mim, por muitas e muitas vidas, ou anos também. Muito obrigado a vocês os dois, e essa oportunidade de estar aqui nessa conversa, will be enjoying and also thank e acho que todos gostaram. Pensem naquilo que nós queremos nos tornar, e para essa equipe de Valores para a Vida, for the third year. as sugestões para Invited again. o terceiro ano, então, alguns sábados a mais Thank you to both of you. para o próximo ano. Muito obrigado, um feliz Diwali. Continuation in your journey. Continuação na nossa jornada enquanto yogi. Então, Om Shanti para ambos. Om Shanti, obrigado, Eric. Tanto esse calor do coração, nós apanhamos essa vibração. Actually in the drishti of our dearest Prakash Mani. Nasci com esse triste espiritual da Dadi Prakashimani. Portanto, We're drinking at the same source. vocês beberam da mesma fonte. Nós os três. Om Shanti, and Om Shanti. we meet again. So Encontraremos de novo. E agora é você, Manoj Bhai. Thank you so much. It's Muito obrigado. your intimate moments you'll have shared Foi momentos íntimos de partilha de vida, stories. It's amazing. And das histórias. E eu penso coincidence today. que é uma coincidência divina acontecer com o Diwali. Celebrated in the path of devotion as something É Chaturdashi, which means partilhado, é comemorado na Índia. is hell. And as Brother Eric and both of É como se trazer luz ao inferno, se não tiverem erro. É invocar o yoga que está dentro de nós. Portanto, isso é um dia muito auspicioso, all the demons which we have, que é queimar todos os demônios que nós temos e invocar essa divindade. immensely thankful to you. Então, um agradecimento imenso ao irmão Eric. Agora são quase 1 da manhã, mas vê-se que o seu rosto está fresco como uma flor. Obrigado, Manoj Bhai. refreshed very, very E fui muito bem refrescado. Eu vou pedir aos nossos sêniores também, Claudia, to offer doutora Shakmeta e a Sister Cláudia, the vote of thanks. So over to both. dar os agradecimentos. Dr. Mehta first. Yeah. Dr. Meta primeiro. Om Shanti. Eu acho que isso é... Acho que foi muito... faltar a palavra, muito instrutivo. Eu acho que isso podia ser
uma forma de ser o terceiro ano, ter esses diálogos entre os três continentes, Europa, América, Austrália, Índia, e haver esses diálogos, trazendo essa sabedoria. Isso foi uma bela experiência dessa conversa, desse diálogo que tivemos hoje. Foi muito iluminador. Eu acho que, Manoj Bhai, você provavelmente vai ter que trabalhar para esse terceiro ano. Om Shanti. Om Shanti. Um feliz Diwali para a Shadidi, ao irmão Charlie, ao irmão Eric. Muito obrigado por estar conosco. Foi um dia muito valioso. E alguns é uma noite. E é muito bom ver qual for o próximo passo que vamos tomar de como se tornar um yoga. O Eric também é um bom yogi. Ele é humilde também. Mas todos queremos ser como todos vocês. E nós agradecemos todas as dicas que vocês nos deram hoje à noite. E hoje à noite, que é hoje de manhã. Portanto, sustentar esses valores na nossa vida para que isso se torne natural. Então, agradecer a todos vocês, mas também a traduzir toda a equipe que está conosco, todas as noites, todas as manhãs, todos os tradutores, para esse segundo aniversário. Há muitos que estão todas as semanas. Então, dessa forma, nós podemos alcançar muitas partes do mundo, aqueles que falam francês, espanhol, aqueles que falam português, os que falam hindi, todos isso. É por causa dos tradutores que chegam a todos os mundos. Mas não apenas os tradutores, mas aqueles também são a gravar. Então, temos uma grande equipa por detrás. Então, agradecer o irmão Nick Rio e muitos do IT Team, da equipa do IT, que faz esse programa. Então, do fundo do meu coração, desejar essa felicidade a todos e essa prenda de dar a todos e de todos transformarmos e sermos esse yogi. Todos nós queremos ser também esse yogi. Então, muito obrigado. Thank you. Então, muito obrigado a vocês todos. E antes da meditação, eu queria fazer esses anúncios rápidos. Então, como vocês sabem, depois do encontro da palestra do Raja Yogi, nós temos sempre o workshop. Estamos a comemorar também o aniversário do workshop, que vai ser no próximo sábado. Vamos ter nosso querido irmão Eric. E com essas irmãs plenas de conhecimento, que é a doutora Jeannie e a sister Aruna, que também contribuíram durante os 2 anos de workshop. E depois vamos ter, logo a seguir, como as inspirações do irmão Charlie, convidar novos irmãos sêniores também, que é como o Dr. Roger Cole, e vai então iniciar esse terceiro ano com a virtude da positividade. E depois vamos ter a Antonella, que é coordenadora da Itália, no workshop da positividade. Mas nós tivemos várias dicas de como viver com esses valores e fazer com que ele seja parte dos nossos valores, e nós vamos realmente refletir de como vai ser esse terceiro ano. E pedir também para tirarmos uma fotografia. Então, pedir a Anu e os participantes para tirar uma fotografia, então ligar as câmeras daqueles que quiserem aparecer na fotografia, e todos
modo de yogi. Taking. Everybody open your video. I always say that so that you don't want to miss. Vocês podem abrir as suas câmeras. All done? Yes. É tudo feito? Ok. So I Muito would obrigado. request all of you all to be Então, apenas pedir. 10 minutes in the yogi. You all have heard a lot about Nós ouvimos muito yogi should be de como deveria ser um yogi e vamos ter então uma experiência com os seniors nessa meditação. Vamos tocar uma canção. I feel it now. It's all around me. A silent voice I can't deny. A mother's arms, how they surround me. They sing the beauty of my life. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. I close my eyes. It takes me over. A memory deep down in my soul. And safe from harm to be beside you. A light will shine upon the world. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. This love. This love.
you, all of you, immense gratitude for your time and your inputs and your insights. Thanks a lot.